O que é que acontece quando Jesus ele se apresenta? Quando o caminho entra no nosso caminho. A gente viu ao longo dessa série, né, o que é que acontece, né, o que é que aconteceu ali com aquela mulher samaritana, o que é que aconteceu com o ladrão na cruz, o que é que aconteceu, e aí, aqui a gente vê no nosso espetáculo, o que seria daquela mulher, há 12 anos, enferma, o que seria dela? Gente, o que é que acontece quando Jesus entra no nosso caminho, e quando ele entrou no caminho daqueles discípulos? Eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, no caminho da ressurreição, a visão deles foi aberta. No caminho da ressurreição, a visão deles foi aberta. Livro de Lucas, capítulo 24, de 13 a 16, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, diga comigo, gente, no caminho. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aí você vai ver que acontece algo que eles conseguem enxergar, na verdade, conseguem ver quem era que estava falando com ele. Gente, o que faz com que a gente possa, mesmo ouvindo as músicas de Jesus, mesmo ouvindo os filmes sobre Jesus, o que pode acontecer conosco, mesmo sentado num banco de uma igreja ou de uma missa, mesmo que você diga assim, eu tenho uma religião, mesmo que você, o que acontece? Será que pode acontecer conosco o que aconteceu com os discípulos? Será que é possível a gente caminhar com Jesus sem conhecer? Nem sempre caminhar com Jesus significa conhecer Jesus. Nem sempre enxergar significa ver Jesus. Eles enxergavam uma pessoa, mas eles não viram Jesus. Será que é possível a gente ter um tipo de vida desse jeito? A proposta aqui é a gente conversar que quando Jesus entra no nosso caminho, Ele quer fazer muita coisa, mas eu quero falar sobre uma coisa. Jesus, Ele quer fazer com que a gente possa enxergar quem Jesus Cristo verdadeiramente é. Eu quero fazer uma pergunta para você, tá certo? Você é inteligente, você vai entender. A pergunta é: qual é o Jesus, quem é o Jesus que você crê? Eu vou perguntar de novo, tá certo? A gente tem até meia-noite para você responder. Estou brincando, gente. Quem é o Jesus que você acredita? Qual é o Jesus que você acredita? Deixa eu ajudar você a responder. Pode ser que você creia no Jesus da tua mãe, no Jesus do teu amigo. Pode ser que o Jesus que você crê é o da tua religião. Pode ser que o Jesus que você crê é o do filme. Pastor, e qual o problema disso? O problema é que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está nesse ponto aqui, de ouvir falar. Deus quer hoje te tirar desse relacionamento de ouvir falar de Jesus para esse ponto aqui, ouvir e ver Jesus. Quando nós estamos nesse ambiente aqui de ouvir falar, o Jesus que a gente pode dizer, o Jesus que eu posso dizer, o Jesus que eu posso estar dizendo, Jesus que eu estou dizendo assim, eu acredito. Pode ser que o Jesus que a gente está acreditando não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia. Deixa eu contar a minha história. Gente, a minha história. Desde que eu me entendo como gente, desde que eu me entendo como gente, eu vivi dentro de igreja. Eu nasci dentro de uma igreja. Se eu voltar para a minha infância, tá certo? Eu me encontro dentro de uma igreja. E o Jesus que eu conheci era o Jesus do meu pai.
O Jesus que eu conhecia é o Jesus da minha mãe. O Jesus que eu conhecia era o Jesus da minha religião. Até porque eu era, não é? Eu sempre me apresentava como evangélico, eu era crente. Então eu dizia assim, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Não foi culpa da minha igreja. Não foi culpa dos meus pais. Na verdade, os meus pais ensinavam a Bíblia para mim. Eles contavam a história. Mas eu conhecia um Jesus de ouvir falar. Ei, gente, o Jesus de ouvir falar, ele tem a sua importância, mas não é determinante. O seu amigo pode até fazer um esforço maravilhoso para te apresentar a Jesus, mas pode ser que ele possa falhar. Teu pai, tua namorada, teu noivo, teu filho, pode até te apresentar um Jesus que, ei, não é o Jesus que você precisa conhecer. Quando eu olho a história desses discípulos de Emaús, eles enxergavam fisicamente Jesus, mas eles não viram Jesus. Eles caminharam, gente, 11 quilômetros com Jesus, mas eles não percebiam que era Jesus. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com eles, discípulos? Constante, o que é que aconteceu com você? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui convidado aí a um acampamento de uma igreja. Essa igreja depois tornou a minha igreja por 22 anos. E nesse acampamento era madrugada. E eu fui convidado por 2, 3 colegas nossos que estavam ali comigo, me acordaram. Costa Neto, acorda aí, vamos orar. E aí eu fui orar com esses meus amigos, nós éramos 4, e nós fomos, ali era uma estrada de terra, e fomos orar. Naquela noite, eu deixei de conhecer o Jesus de ouvir falar, e eu percebi o Jesus de ouvir e ver. Eu tive um encontro com Jesus naquele dia. O meu encontro com Jesus naquele dia me levou a muitas coisas, mudanças na minha vida. Especificamente naquele dia, um choro de arrependimento, um choro de reconhecer que eu era pecador e que eu precisava do perdão de Deus. Um choro, assim, e naquele dia, Senhor, meu Deus, eu reconheci que eu era pecador e que eu precisava de Jesus Cristo. Mudou muita coisa na minha vida, mudou muita coisa na minha vida. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa para você. A história de Jó é muito interessante. Você deve ter, pelo menos, ter ouvido falar sobre Jó. Jó, ele é apresentado pelo próprio Deus com um currículo maravilhoso. A Bíblia fala que ele era íntegro, a Bíblia fala que ele orava, a Bíblia fala que ele ofertava, a Bíblia fala que... Sobre assim, o currículo de Jó era incrível. Acontece, e aí você não quer entrar nos pormenores do que é que acontece com Jó, mas acontece algo na vida de Jó, tá certo? Uma experiência, ele passa por uma experiência, e ele, vale a pena você, ali, Jó 42, 2, se não me recordo aqui, o texto, ele chega à seguinte conclusão, gente, depois de ter passado tanta coisa, ele chega à seguinte conclusão, olha a conclusão de Jó, diz assim, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, Senhor meu Deus, os meus olhos te veem. Ouvir falar para ouvir e ver. Ei, quando Jesus Cristo, o caminho, cruza o nosso caminho, muita coisa acontece. Mas uma coisa que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida é você ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você conhecer Jesus. Jesus de forma pessoal. Foi isso que aconteceu com ele. Deixa eu contar outra história. Uma outra história. O livro de Mateus, capítulo 11, relata um fato da vida de João Batista. Pode ser que você conheça João Batista. Pelo menos já tenha ouvido falar um pouco sobre João Batista. Mas deixa eu ajudar para você trazer na sua memória quem foi João Batista. João Batista foi o primo de Jesus.
ele era filho de Isabel. No ventre da mãe dele, quando Isabel tinha 6 meses, estava com 6 meses, ela recebe a visita de Maria, a mãe de Jesus. E esse fato é bem conhecido, porque quando Maria chega na casa de Isabel, e ela fala com Isabel, Maria fala com Isabel, João Batista se mexe dentro do ventre da mãe dele. A experiência é sobrenatural, já ali dentro do ventre. Ei, gente, João Batista vem ao mundo. Ele é conhecido como a voz que clama no deserto. Mas qual era a voz? Ele anunciava Jesus, ele falava de Jesus, ele chamava as pessoas ao arrependimento, ele apresentava Jesus. Um dia, João Batista se encontra com Jesus Cristo, com Jesus, e diz assim: eu não sou digno de calçar sua sandália, desatar sua sandália, amarrar, não sou digno. Ei, gente, João Batista vai batizar Jesus. Vocês estão comigo, gente? João Batista vai batizar Jesus. No batismo de Jesus, ele tem uma experiência incrível. Ele ouve uma voz, o próprio Deus: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele. João Batista vê o Espírito de Deus de forma física, em forma de uma pomba, descer sobre Jesus. Mas no capítulo 11, Mateus registra algo intrigante. João Batista chega para os discípulos dele e diz assim, e o texto diz lá: João Batista, ouvindo falar, diga comigo, ouvindo falar. O que Jesus fazia? Mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus: você é o Cristo ou vai vir outro? Não, vocês não entenderam não, gente, vocês não entenderam não. Só para aquecer a memória de vocês. O João Batista, que falava de Jesus, que pregava sobre Jesus, que apresentava Jesus, o João Batista que batizou Jesus, o João Batista que ouviu uma voz de Deus, o João Batista que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, em um momento da vida dele, ele duvidou de Jesus. Deixa eu falar uma coisa, gente. Se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo e com você. Que tipo de relacionamento a gente pode ter, que a gente passa a ter um relacionamento que a gente diz, mas não é, que a gente fala, mas não é, que Jesus quer? Deixa eu falar uma coisa, gente. Vou falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu, Costa Neto, seu pastor, uma das coisas que eu cuido mais na minha vida, eu não quero ser um seguidor de Jesus frio. Eu não quero ser um seguidor de Jesus frio. Eu não quero orar por orar. Eu não quero ler a palavra por ler. Eu não quero estar numa igreja por estar. Eu não quero ser pastor profissional. Eu não quero. Eu quero ver Jesus. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Eu preciso, porque é a única forma de coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida. Mas o que é que acontece? Todo esse arrudeio, o que é que acontece com os discípulos de Jesus? E o que precisa acontecer comigo e com você? Para que a gente saia de um relacionamento de ouvir falar para um relacionamento de ouvir e ver. Pessoal, íntimo. O que é que acontece? É quando eu e você, a gente conhece o Jesus das Escrituras. É o Jesus das Escrituras. João Batista ouviu falar, porque ele se apegou no ouvir falar, ele começou a duvidar. Mas se ele se apegasse nas Escrituras, ele ia perceber que Jesus Cristo era o Cristo.
Por isso que eu perguntei para você. Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você acredita? Qual é o Jesus que você diz assim, eu creio em Jesus? Jesus tem um convite para mim e para você. João registra isso. João capítulo 7, verso 38, eu quero que você grave essa palavra. Ele diz o seguinte, se creres. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo. Quem? Jesus falando, quem crê em mim. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Assim, se você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Quem sabe você diz assim, pastor, eu creio em Jesus. Mas você, assim, mas eu nunca li a Bíblia. Como é que você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Mas pastor, eu nunca li a Bíblia. Jesus diz assim, não é só crer nele. Presta atenção, gente. Não é só crer em Jesus. Crer em Jesus tem a sua importância. O que é determinante é você crer em Jesus, segundo as Escrituras. É o Jesus da Bíblia, é o Jesus revelado pela palavra de Deus, é o Jesus que a Bíblia fala. Ei, gente, o que é que acontece no caminho de Emaús? Você vai ver lá, o texto diz claro, Jesus começa a jogar perguntas para ele começa a responder, começa a falar um bocado de coisa, e Jesus chega no capítulo 24, Lucas registra, olha o que é que Jesus Cristo fala, no versículo 25, 26 e 27. Estão comigo, gente? Quando o caminho cruza a minha vida, ele quer arrancar eu e você do ouvir falar para o ouvir e ver. E como é que acontece isso? Quando a gente conhece Jesus pela Escritura. Eles começaram a perceber sobre Jesus, quando Jesus disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer tudo o que os profetas falaram. 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando ele faz isso, Jesus senta com ele, ceia, e os olhos dele são o que, gente? Abertos. Sabe o que aconteceu comigo depois daquela experiência que eu tive, a minha experiência pessoal com Jesus? Muita coisa aconteceu, mas uma coisa marcou a minha vida. Eu comecei a entender a Bíblia. Jorge, eu comecei a entender a Bíblia. Eu me lembro que estava perto, esse acampamento estava próximo a minhas férias do colégio. Eu me lembro que eu passei o mês de julho, e um pouco mais, eu li quase toda a Bíblia. Eu tomava café, eu entrava no meu quarto, eu ia ler a Bíblia. E quantas experiências com Deus eu tive. Eu comecei a entender sobre Jesus, eu comecei a entender sobre Deus. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu entendia sobre Deus, a natureza de Deus, quem eu era em Deus. Mais eu lia a Bíblia, mais eu compreendia sobre Jesus. Eu quase li a Bíblia toda, em um mês. Os meus olhos foram abertos. Eu declaro sobre a sua vida que você vai conhecer o caminho, vai cruzar o teu caminho. Muita coisa vai acontecer na tua vida, muita coisa vai estar acontecendo na tua vida, mas eu oro que os teus olhos sejam abertos, e não é algo intelectual, não é compreender intelectual, é algo espiritual. O Espírito de Deus vai começar a revelar Jesus Cristo, você vai entender quem é Jesus, e o Jesus
Jesus da Bíblia que você precisa conhecer. Ele é Deus. O Jesus da Bíblia não ficou na manjedoura. O Jesus da Bíblia ressuscitou. O Jesus da Bíblia não é contra você, é a favor da tua vida. O Jesus da Bíblia é misericordioso. O Jesus da Bíblia é poderoso. O Jesus da Bíblia que é o único que tem poder de transformar a tua vida. O Jesus da Bíblia veio, nasceu. O Jesus da Bíblia viveu entre nós. O Jesus da Bíblia morreu. O Jesus da Bíblia ressuscitou. E o Jesus da Bíblia voltará. Muda tudo quando, pela Bíblia, diga comigo, gente, pela Bíblia. Pela Bíblia. Você começar a entender a voz de Jesus. Por que eu vou fazer isso? Porque Jesus Cristo faria. Por que eu não vou fazer isso? Porque Jesus Cristo não faria. Por que eu vou dizer isso? Porque Jesus Cristo diria. Por que eu vou tomar essa atitude? Porque Jesus Cristo tomaria. Por que eu não vou para esse lugar? Porque Jesus Cristo não iria. Por que eu vou me relacionar desse jeito? Porque era assim que Jesus faria. Por que eu vou fazer isso? Porque é assim que Jesus faria. Quando você começar a seguir Jesus, quando você começar a obedecer Jesus, quando você começar a entender Jesus, quando você começar a amar Jesus, quando você começar a seguir Jesus, quando você começar a ter um relacionamento com Jesus, como diz as Escrituras, os teus olhos abrirão e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso. Na ressurreição, e os olhos deles foram abertos. Mas no caminho da ressurreição, a rota deles foi mudada. A rota deles foi mudada. Eu acredito que, me permita repetir, quando o caminho, Jesus Cristo, cruza o nosso caminho, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. A gente começa a perceber a verdadeira esperança. A gente começa a perceber muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu queria falar uma coisa. Mudança de rota, mudança de rota. Jesus Cristo nos arranca da morte para a vida. Da morte para a vida. Me permita falar duas coisas sobre morte, na perspectiva da palavra de Deus. Na perspectiva da palavra de Deus, existem duas perspectivas de morte. A primeira perspectiva de morte pela palavra de Deus é a morte eterna. Morte eterna. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe para onde você vai? Deixa eu mudar. Você tem segurança, certeza para onde você vai depois que você morrer? Deixa eu fazer outra pergunta. Se você diz, pastor, eu sei para onde é que eu vou. Você tem maturidade para enfrentar a morte? Diga uma coisa comigo. Repita comigo. Eternidade é real. Vamos lá, gente. Todo mundo. Eternidade é real. O céu é real, dito por Jesus. E o inferno é real, dito por Jesus. Pastor, eu não gosto de falar desse assunto. Você deveria gostar? Não. Mas você deveria levar a sério esse assunto. Não estou te chamando para você gostar. Porque, escuta aqui. Quanto mais conscientes da morte nós formos, mais a gente vai valorizar a vida. Mais a gente vai valorizar a missão de vida. Deixa eu falar uma coisa, eternidade é real. Eternidade é real. Jesus muda a rota deles. Deixa eu falar uma coisa. Aonde você vai passar a eternidade, você deveria pensar sobre esse assunto. Quem sabe você está dizendo, pastor, é muito novo, eu vou ter muito tempo para pensar sobre isso. E quem aqui tem o poder de dizer que amanhã está vivo?
Quem é que tem um poder? Dizem, não, eu tenho tempo para pensar, sabe, pastor? Eu tenho tempo para pensar. Eu nunca parei para pensar. Você deveria parar para pensar sobre isso, porque a eternidade é real. Se você ler nas Escrituras, o que Jesus Cristo fala mais é sobre vida eterna. O que Jesus Cristo fala mais é sobre vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 29, ele diz assim: se a nossa esperança se resumir apenas a esta vida, nós seremos as pessoas mais tristes da terra. O contrário, se a gente tiver mentalidade de vida eterna, nós vamos ser as pessoas mais felizes da humanidade, mais felizes da terra. Deixa eu falar uma coisa. Hoje o caminho quer cruzar o teu caminho e quer arrancar você do império das trevas e escrever o teu nome no livro da vida. Jesus é único. João registra as palavras de Jesus no capítulo 6, verso 47. Quem crê em mim, 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 tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João registra, essa é a promessa que temos dele, a vida eterna. Quem comer de mim, quem beber de mim, tem a vida eterna, falou Jesus. Jesus é o único que tem poder de arrancar a minha vida e a sua vida do inferno. Eternidade é real. Você precisa cruzar e deixar que Jesus cruze a tua vida. E hoje, Deus pode mudar a realidade da tua eternidade. Se você crê em Jesus, segundo as Escrituras, você pode dar glória a Deus por isso. Amém, gente? Mas a outra coisa que eu quero falar, a perspectiva de morte. Estão comigo aqui, gente? A outra perspectiva de morte é pecado. É o pecado. Se a eternidade é real, o pecado é real. O que é pecado, gente? Pecado é o estado que rouba de nós a nossa verdadeira identidade. Não sei, eu acho que nós somos iguais. O que é pecado? Pecado é aquela situação que a gente faz alguma coisa contra Deus. E aí a gente chega e diz assim, cara, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de dizer isso? Como é que eu fui capaz de entrar nessa? Verdade, porque no fundo você quer acertar. No fundo você é um bom marido. No fundo você é uma boa esposa. No fundo você é uma mulher de Deus. No fundo você é um homem de caráter. No fundo, mas tem algo que domina a tua vida. Você não consegue vencer esse vício. De repente você está diante de uma pornografia, uma imoralidade. No fundo, você não quer ter aquele relacionamento extraconjugal. No fundo, você é uma mulher de Deus. No fundo, você não quer ficar. No fundo, você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque pecado não sai com tomar banho. Pecado não sai com terapia. Pecado só sai quando o Espírito que ressuscitou Jesus entra na minha vida, e aí a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, quando entrar na minha vida, o poder do pecado é quebrado da minha vida e da sua vida. O poder do pecado é quebrado na minha vida e da sua vida. Quando você começar a conhecer Jesus das Escrituras, você vai perceber. Você vai perceber que algo vai mudar dentro de você. Você vai perceber que
Pecado é pecado. Teu relacionamento vai mudar. A tua visão sobre sexualidade vai mudar. A tua visão sobre agradar a Deus vai mudar. Eu poderia mostrar para vocês vários textos, mas me permita mostrar um. Eu amo esse texto de Efésios capítulo 5. Diz assim, versículo 1: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer nomeie, nem sequer esteja na sua boca. Conversação torpe, palavras vãs, imoralidade, inconveniência, ao contrário, ações de graça. Nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus, de Cristo. Ninguém vos engane com essas palavras. Outras palavras. Ele diz o seguinte: pois outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Livro de Efésios, capítulo 2, ele diz o seguinte, verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que você andasse nela. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. O caminho quer cruzar no teu caminho. Uma coisa que Ele vai fazer, Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Você vai começar a conhecer o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras vai começar a limpar a tua vida. Vai começar a purificar a tua vida. Vai começar a santificar a tua vida. E eu não sei você, mas uma das coisas que eu quero na minha vida é não apenas levar muita gente a ser aprovada, mas um objetivo que eu quero na minha vida é um dia ser apresentado por Jesus, aprovado com meu novo nome, Ele mesmo sustentando a minha vida diante do Pai. Eu declaro sobre a sua vida, que o próprio Jesus há de segurar a tua vida, que o Espírito Santo há de entrar no teu coração, que você vai experimentar o poder da ressurreição. O poder da ressurreição vai entrar no teu coração, o pecado não vai ter mais lugar na tua vida. Isso não significa que você vai ser perfeito, mas significa que você vai amar, fazer a vontade de Deus, que você vai ter o poder de escolha, que você vai ter o poder de agradar ao Senhor, que toda prostituição, que todo vício, que todo pecado, que toda e qualquer obra maligna, que todo aquilo que Satanás quer fazer com a tua vida seja destruído agora. O poder da ressurreição entre no teu coração e você comece a experimentar aquilo que é agradável ao Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso.